Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Fora da Caixa Humana. Estamos aqui na mais uma temporada, segunda temporada, sobre meio ambiente. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre meio ambiente e relações internacionais, né, Rodrigo? Isso tudo mesmo. bem com você, Tudo Rodrigo? bem. E você? Tudo ótimo. Bom, vou começar perguntando um pouquinho. Eu estava vendo, inclusive, um podcast, na verdade, ali no YouTube, sobre a entrevistada, não sei se ela tinha alguma função no meio ambiente, enfim, mas ou era uma cientista falando que até 2050 nós teremos 1 bilhão de pessoas que a gente dizemos que é migrantes, Refugiados climáticos. Refugiados climáticos, Isso. que é um termo também que eu também não tinha ouvido. Que é novo, será? Ou isso sempre existiu? Ou agora nós temos que nos preocupar? Porque essa migração nem sempre aconteceu por esse motivo climático. Isso, Agora, como que vai ser isso? O que é isso? Explica para a gente um pouquinho. Tá. O conceito de refugiado, só refugiado não é novo, porque refugiado sempre remete a alguém que está saindo de um espaço impulsionado por algum motivo, seja por guerra, seja por perseguição religiosa e, enfim, por perseguição política, etc. Só que nos últimos anos têm acontecido muitos desastres ambientais. Então as pessoas têm se tornado refugiadas climáticas, porque elas saem dos seus locais de moradia e de vivência por conta de efeitos do clima. No Rio Grande do Sul há uma preocupação em relação a isso. Já estão indo para Santa Catarina, inclusive. Há uma preocupação porque há cidades que foram totalmente devastadas. Então, há uma preocupação no sentido assim, olha, essas cidades vão ficar fantasmas e as pessoas vão para onde? Porque se elas saíram por conta da tragédia do Rio Grande do Sul, elas são consideradas refugiadas climáticas. De refúgio mesmo, de fugir de algo. Então, e quando a gente pensa no mundo, isso também é uma tendência muito grande. A gente pode pegar, por exemplo, o Haiti. Quantos haitianos? Nossa, vieram muitos haitianos para o Brasil. Agora eles estão migrando para os Estados Unidos, né? Porque o Brasil não está não tá aquela coisa, né? Mas vieram muitos mesmo na época. Aqui para Maringá tinha muitos. Né? Muitos, justamente por conta, acho que o terremoto foi em 2011, não me recordo agora. Por conta do terremoto. É uma condição climática que aconteceu ali, as pessoas não têm condição de viver naquele espaço e elas se tornam refugiadas climáticas por conta dessa situação. E a ONU tem se preocupado já com isso. Porque se nós estamos passando por mudanças do clima, o mundo vai ser afetado por isso em relação à dinâmica populacional. Como é que as pessoas migram de um lado para o outro. Porque assim, o refugiado é um processo de migração. Porque a migração, quando você sai de um espaço e vai para o outro. Só que ele está fugindo de algo específico. Por isso que ele é chamado de refugiado climático. Então é nesse sentido. Entendi. E a ONU tem se preocupado exatamente com essa condição. Porque você falou no começo aí, né? 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. Tem a quantidade. E você falou, a cientista usou migrantes climáticos. Tem o tempo desse 1 bilhão? Quanto tempo mais ou 2050. menos? 2050? Como que as cidades ficarão? Gente. Porque essas pessoas realmente vão para as grandes cidades. Como que as cidades ficarão e receberão essa quantidade de pessoas? E será que os países vão ser obrigados a receber? Então. Quem vai ser a instituição internacional que vai poder ditar sobre isso? Aí Exatamente. Já entra pra política de novo, né? Política Ou também essa coisa, não podemos acolher. Sem contar depois todos os conflitos sociais, de xenofobia, né, que a gente sabe que já acontece muito, dependendo da relação que a pessoa tem com aquela cultura. Nós sabemos que isso não vai longe, né? A gente já viu que no Rio Grande do Sul, por exemplo, acredito eu, que se eles migrarem, né, para Santa Catarina, não vai ter um impacto, talvez sejam bem recebidos. Agora a gente sabe, por questões das últimas eleições, por tudo que gerou no Brasil, a gente sabe que nem todo brasileiro é bem acolhido dentro do próprio território nacional. Exatamente. Já viram motivo de microconflitos sociais. Os nordestinos. Quando você pega o exemplo dos nordestinos, exatamente. Os nordestinos sofrem essa questão. Mas eu acho que já no Rio Grande do Sul, os gaúchos não sofrerão tanto assim, porque... sim, por causa dessa... Né?
Com formação cultural. Isso, exatamente. Até pela cor da pele, pelos aspectos culturais, sim. Eu acho que não sofrerão tanto quanto se fosse diferente. Quanto se fosse no Nordeste uma situação dessa, né? Verdade, eu acho eu que também concordo. Acho que não seria tão, acho que não vai ser tão problemático no mas sentido. não, eu só dei o exemplo dessa passagem que não vai ser tão percebida. Agora, se for em outro, dependendo do país, né? Aqui os haitianos, assim, eu tenho um caso específico que eu vou contar. A minha família, a minha avó tem estabelecimentos assim, e eu lembro que em um deles moravam alguns haitianos, assim. Então tem uma relação, nunca vi uma relação de preconceito, mas tem aquela relação assim. Meio o desprezo. Povo haitiano. É o povo haitiano. Aham. Meio desprezo deles. Não sei se é desprezo, mas é como se fosse assim, ó. É a parte, né? Exatamente. Então, assim, essa inserção cultural, né? Essa dinâmica multicultural, mesmo no Brasil sendo Brasil, né? A gente fica... Porque o Brasil não é um país miscigenado, né? E um país miscigenado. Exatamente, concordo com você. Samantha, e aí eu queria que você também falasse um pouquinho sobre essa questão de poder também entre os países quando nós pensamos nas questões ambientais. Nós falamos um pouco no primeiro episódio, que nós falamos sobre tragédias ambientais, mas a gente tem que pensar que o mundo, aí eu vou fazer um termo um pouquinho mais científico. O mundo ele está organizado por meio da divisão internacional do trabalho. Cada país cumpre um papel hoje na economia mundial. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o poder dos países dentro dessa relação econômica mundial relacionada ao meio ambiente. Porque quando a gente pensa hoje no Brasil, o Brasil é um celeiro mundial. Ele exporta matéria-prima, ele não exporta produto bem elaborado. Só que aí você faz uma relação com as questões ambientais, isso está ligado diretamente ao como o Brasil se apropria esses recursos e como ele se insere no mundo a partir disso. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Eu já vou começar dando uma opinião. Que quando eu fui fazer algumas pesquisas sobre esse tema, eu pensei uma coisa que eu falei assim, me parece, essa é uma opinião minha, que todas as grandes potências estão estruturadas o seu poderio econômico, parece não, em recursos naturais. Fato. Todas as grandes. Então, se a gente pensar, veja bem, as 5 economias que mais gastam é China, Estados Unidos... Os maiores PIBs do mundo. Índia, que mais utilizam recursos naturais. Tá. Né, para produzir. Não sei se é o maior PIB. Índia, Rússia e tem mais um. Então, assim, se você parar para pensar... Eu fiquei muito chocada com isso, porque quando a gente lê lá atrás, assim, alguns autores da sociologia falando do trabalho, né, como preponderante, que é a necessidade de ter um trabalhador ali para explorar, quase isso, a gente sempre imagina assim, a gente vê só o produto final produzido, mas no fundo, eu fiquei meio assim impactada, porque, nossa, a gente ainda depende dessas coisas básicas da natureza, senão aquele país para. Então, por exemplo, e a gente gasta demais, Rodrigo. A China, eu estava vendo assim que produtos... o Vale do Silício, se ele fosse, eu li, não sei se é uma informação correta, um país, ele seria o segundo país do mundo, assim, em termos de lucro, assim, em relação à proporção. Vi esse dado. Só que produtos tecnológicos, eu vi também que gastam muita água para ser produzidos. Então, a China gasta muita água, né? Enfim, todos esses, né? Então, veja só a dependência que a gente tem dos recursos naturais. A guerra também de que ninguém quer sair do seu lugar, né? E os Estados Unidos, a Índia, que também fui pesquisar o que a Índia produz, um monte de coisa, desde roupa, indústria têxtil, que tem muito né, naquela área ali também, né? Inclusive junto com a exploração do trabalho. Sim. Duas explorações juntas. Eu quero falar sobre isso, inclusive. Petroquímicas. Eu não sei se eu fugi do tema, mas não. Emirados Árabes, que é uma potência, né? E eu estava vendo que são 7 territórios divididos em 7 monarcas. Por que são ricos, gente? Porque descobriram uma riqueza natural. Eu estou somatizando para ver o impacto de que nós dependemos disso absolutamente. Aí, esses dias, eu estava lá na TV, vendo eu gosto de ver sobre países, achei aquele que sobrevoa para país, eu vou colocar a Noruega, deixa eu ver a Noruega, como que é para morar.
não sei o que lá, a Noruega ficou rica. Pode pesquisar, gente, porque ela descobriu uma reserva lá e diz que ela botou na bolsa de valores, não sei o que lá, e eles vivem assim, podem viver mais 100 anos com aquela reserva. Eu falei, eu nem sabia por que ela era rica. Mas, enfim, qual foi a pergunta? Eu falo, não, mas você Eu respondi. não respondeu. Eu me empolguei tanto que eu tô chocada. Eu tô chocada, porque não é só o Brasil, né? Você foi do hemisfério norte para o hemisfério sul, você... É que você... O que eu quis dizer é que a gente depende absolutamente dos recursos naturais e parece que não. Não, mas você fez uma a riqueza uma dos países vem disso, na matéria bruta. Isso. Nós não vemos... Por que eu tô querendo ter alguma coisa? É que eu perguntei como o mundo se relaciona em relação às questões ambientais, a organização do mundo de modo geral. Nesse sentido, se relaciona dessa forma, de apropriação, porque eles não, o país que não se apropriar, ele perde... Exatamente. A hegemonia. E aí você falou uma coisa, eu vou fazer uma outra pergunta que você tocou no assunto que me fez me lembrar uma coisa importante. Você tocou sobre o trabalho. Quando nós falamos sobre o meio ambiente, já existe um conceito de desenvolvimento sustentável que tem 3 pilares: economia, social e meio ambiente. Se não há a relação desses 3 pilares, essas 3 áreas, não há desenvolvimento sustentável. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é a ONU, que por meio de conferências ambientais começou a desenvolver o conceito de desenvolvimento sustentável. Mais especificamente... É o ESG lá? Não. Esse é da empresarial. Da empresarial, né? isso. Nessa pegada também. Mais especificamente, só para a gente contextualizar historicamente um pouco, o conceito de desenvolvimento sustentável ele vai surgir lá na Rio 92, que foi uma conferência ambiental feita no Rio de Janeiro, pela ONU, reuniu todos os países e pararam assim, olha, nós precisamos pensar sobre as mudanças climáticas no mundo. E como nós vamos criar um conceito para pensar sobre as mudanças climáticas? E aí desenvolver o conceito de desenvolvimento sustentável, a partir dos 3 pilares, o social, o econômico e o meio ambiente. E quando a gente fala sobre isso, Samantha, e você é socióloga do trabalho, a gente não pode desconsiderar que o trabalho é uma parte importante para se apropriar dos recursos. Por quê? Não adianta nada eu comprar uma calça da Zara, que é uma calça sustentável, feito com menos água, com um fio diferente, etc. Não adianta, enquanto por trás da produção dessa calça há uma produção de um trabalho escravo. Isso não é sustentável. E nas roupas, né? Como? Eu que estudo indústria de Exatamente, mais especificamente ainda você que estuda a parte da confecção, a maioria tem um trabalho escravo por trás. Então, eu queria que você falasse só um pouquinho disso, do problema do trabalho escravo, para a gente relacionar um pouco também com as questões ambientais e pensando no mundo, né? Porque hoje, como eu falei, a divisão internacional do trabalho, ela cada país produz alguma peça de algum produto. Nenhum país hoje do mundo é autossuficiente. Ele depende de outros países, né? Então, eu queria que você falasse só um pouquinho dessa questão do trabalho e da relação mundial. Se a gente vamos pegar da têxtil, né, a indústria têxtil, realmente, não há, eu tenho quase um consenso, acho que estava falando em aula, que há em algum elo dessa cadeia trabalho praticamente escravo, vamos dizer assim. A gente diz escravo, né? Precarizado é uma palavra que a gente fala, mas assim, chega um trabalho intensamente explorado, vamos dizer assim, né? Então, assim, essa indústria têxtil, ela não consegue sair disso. Às vezes tem outros setores até que conseguem um pouco mais, mas essa é fundada nisso. E no Brasil acontece, e aí, às vezes eu brinco que a gente tem um pouco essa pegadinha, né, classe média, assim, das marcas sustentáveis, né? Então, realmente tem algumas marcas, eu tenho até um livro, quando eu fiz o meu mestrado, que eu pesquisei, ele chama EcoChic. Tem todas as marcas sustentáveis ali, que realmente, né, tentam fugir desse processo. Porém, marcas caras. Marcas não acessíveis, né? Então, quem pode fazer essa pegada verde, né? A pegada verde não é para todo mundo. Não, não é. Você sabe mencionar uma marca? Assim, Cantão. Cantão. Acho que tem... Nossa, agora eu não vou lembrar, mas eu lembro da Cantão, porque eu já comprei na Cantão. Não sei se a Farm também, assim... Mas essa coisa, nessa linha de marcas...
algumas marcas de surfista, assim, sabe? Essa marca de classe média que uma blusa custa quanto, Rodrigo? Uma jaqueta, Nossa, R$600, R$700, exatamente. Né? Então, assim, até para ser sustentável, né? Não é muito... Enfim, isso tem que se tornar mais popular, né? Então, por isso que... Mas, assim, o Brasil tem... A China, nem se fala, né? E esses dias eu vi uma cena e eu achei, assim, tão triste, até pela pouca consciência que o brasileiro tem. Porque era no TikTok, né? As pessoas estavam brincando, daí eu pensei, nossa, nós somos muito distantes de uma consciência sobre o que está acontecendo, sobre sustentabilidade. E sobre que isso tem relação com o trabalho, igual você fez sua associação. As pessoas dormiam ali no colchão dos chineses isso. ali, e as pessoas diziam assim, levanta que a minha roupa tem que chegar. Eu vi isso. Dorme só um pouquinho, né? O que me interessa é a roupa, né? Assim. Então a China tem muito, né? A China só trabalha praticamente, né? Índia, igual falou, Bangladesh, Camboja, acho que todas aquelas áreas também ali tem muito trabalho escravo também em relação a isso. Se a gente for para outra área, minério, né? Minério também, exatamente. Minério também tem, né? Exatamente. Você falou sobre a Noruega. A Noruega é um país nórdico, com uma qualidade de vida excelente, com um estado de bem-estar social. Para quem não sabe o que é estado de bem-estar social, quando o Estado, o governo, ele interfere na economia e faz com que, de modo muito geral, faz com que a população tenha acesso ao básico. Educação, saúde, segurança, previdência social e lazer. Só que a Noruega tem muitas empresas pelo mundo, principalmente empresas de exploração de minério, que não respeitam as leis ambientais. No Brasil, em Minas Gerais, há empresas, por exemplo, norueguesas que exploram o minério. Então, assim, a Noruega é um país perfeito. Só que quantas empresas a Noruega tem exportado para explorar outros recursos de outros países do mundo, principalmente países subdesenvolvidos, considerados subdesenvolvidos. Então a gente também tem sempre que estar alerta e fazer essa relação com o trabalho, exatamente com o trabalho e com as questões políticas internacionais, porque é o interesse do Brasil de trazer empresas estrangeiras para cá. Mas a qual custo? Brumadinho e Mariana, que tem a Vale, que é uma empresa privatizada, que tem acionistas internacionais, é um grande exemplo disso. Qual que é o custo disso para o país? Qual o tipo de relação internacional que o país cria para explorar esses recursos naturais que estão neste território? Isso é muito problemático. E eu acho assim que se o Brasil fosse um país que ainda não tivesse o que tem, você ainda tem que se remexer todo para dar um jeito. Agora, pelo amor de Deus, né? A gente tem muito, né? A gente foi privilegiado demais em termos de natureza. E parece que ninguém, nem o governo tem a dimensão da importância disso. Por isso que nós também escolhemos esse tema, né? Por tudo que vem acontecendo. De saber dimensionar que possivelmente isso pode ser um motivo de conflitos internacionais. Então, o Brasil tem, né? Talvez o Brasil, esse país quase apático em guerras, né? Que não entra, vai ter que entrar. Seja, né, geopolíticas em termos de pressão, de como que se fala quando você corta um incentivo, você desfaz relações, né? Ou em termos, talvez, de outras formas, assim, né? Você falou uma coisa importante, que o tema central desse episódio ao meu ver, é a questão de relações internacionais e meio ambiente. É que a questão ambiental, como nós falamos no primeiro episódio, não é uma questão local e ela é uma questão global. Sempre partindo desse pressuposto. Em qualquer situação ambiental, em qualquer relação ambiental, é sempre pensar que nós estamos vivendo uma questão global, conectada, sistêmica. Isso. Nada hoje acontece de modo individual. Aí a gente pode pensar nas questões de poluição dos países, no caso dos países mais poluidores do mundo, China e Estados Unidos. A quantidade de dióxido de carbono, de emissão de gases que eles jogam na atmosfera, não é apenas uma questão que afetará os Estados Unidos ou a China.
ela afeta o mundo atualmente, porque a quantidade tem aumentado consideravelmente. Você pode falar também sobre a questão do aumento da temperatura, do descongelamento das geleiras, do aumento do nível do mar. Então, hoje, o mundo vive uma relação global do clima, não é mais local. Não é mais local. A gente não pode pensar sobre isso, a gente tem que frisar isso muito assim, o tempo todo, até para as pessoas se preocuparem com as questões globais e com as discussões, o que esses países estão discutindo, o que as empresas estão discutindo. Porque você também vai refletir no posicionamento político de alguns indivíduos e algumas figuras públicas. Vou dar um exemplo muito claro. O Trump saiu do Acordo Climático de Paris. Por que o Trump saiu do Acordo Climático de Paris? Porque ele pensou que os Estados Unidos estava sendo injustiçado em relação ao Acordo Climático de Paris. Só que ele esqueceu de frisar que há uma quantidade enorme de emissão de poluentes vinda dos Estados Unidos, que afeta todos os países do mundo. Ele ainda tem uma cabeça, infelizmente, muito... não é nem negacionista, mas é muito local, achar que o clima afeta só os Estados Unidos. Não, meu amigo, não afeta só os Estados Unidos. Será que acredita nisso? Não acredita, mas eu acho que é o que ele ganha voto. Sim. Né? É o que ele consegue angariar votos da população. Então a gente tem que ter essa preocupação de uma mente mais globalista. E o brasileiro, como você disse, não tem. Nós não temos ainda. O brasileiro, de modo geral, eu sempre tenho observado isso. Nas questões internacionais, a população brasileira é muito fora de contexto. Quando você vai olhar outros países... A gente não fala muito de relações internacionais. Não. Você vê que até o curso de relações internacionais, uma coisa assim, é uma coisa muito... o que é isso? Né? Exatamente, vai ser diplomata. E aí, quando você pensa, você vê outros países, você analisa outros países, as pessoas conversam sobre as questões internacionais do cotidiano. Sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo. Mas é isso que eu digo. Às vezes eu penso assim também, Rodrigo. Se a gente pega esses países que eu citei, eles são responsáveis por quase 60% das emissões. Aí você vai pegar lá uma pessoa pobre, lá um trabalhador, igual a gente está falando de trabalho, e botar na cabeça dele que, olha, seu Zé, o jeito que você está construindo aí na construção civil vai ter que ser mudado, vai falar frescura. Para ele sair desse lugar, igual você falou, tem que ter muito investimento educacional e uma percepção do dano, que é difícil, porque é global, né? Ele vai chegar de repente, né? E injusto também em certos momentos, não que se tenha, que todos devem ser informados, ter consciência. Mas eu acho uma grande injustiça a gente ficar aqui tendo que economizar coisas pequenas, porque 5 países poluem quase 60%. Né? Isso daí também, esse monte de instituições internacionais não serve para controlar isso. Não mesmo. Né? A ONU fica com esse discurso, mas todo aquele conselho da ONU, toda vez a mesma coisa, eles não mudam. Porque também assim, a gente tem que pensar que eles não têm autonomia sobre os países. Não, exatamente, mas é o que eu falo disso. Para você convencer o pequeno, né, aquela pessoa que já vive mal, ele, né, é claro que ele não tem dimensão disso que eu estou falando, mas eu tenho dimensão de que, eu vou economizar um negócio aqui, claro, tenho consciência, vou fazer, mas isso aqui, Então, quem tem que tomar uma atitude também, por isso nós estamos falando de relações internacionais, são esses países que devem ter alguma forma de serem lesados em relação a isso. E você também trouxe uma coisa agora importante, porque assim, Samantha, boicotes, quando nós pensamos sobre ONU, e aí a gente vai pensar nas campanhas climáticas que a ONU tem feito, há algumas campanhas que é assim, economize a água no banho, lave a louça mais rápido. É verdade. Gente, isso não tem impacto ambiental grande nenhum. Relevância em escala global nenhum. Porque aí nós temos que fazer a crítica. Quem gasta mais água atualmente? A agropecuária, o agronegócio de modo geral, para cultivar, né, as matérias-primas e para criar gado. Porque é uma quantidade de água extraordinária e os países não falam sobre isso, joga na conta do cidadão comum. E as indústrias. Quando você vai olhar as indústrias que mais agridem o meio ambiente, é a indústria alimentícia, a indústria petroquímica e a indústria têxtil.
E isso não se fala em campanha. Por quê? Há Porque interesses não pega por bem, trás, né? não pega bem. Há interesses por trás. Quem financia a ONU, quem financia as políticas dos grandes políticos do mundo. Então, isso realmente não pega legal e joga na conta do cidadão. Aí o seu Zé e a Isso que Dona eu acho Maria... injusto, é disso que É eu tô injusto, falando. exatamente. O seu Zé e a Dona Maria, quando olha uma campanha que ele talvez nem saiba o que é a ONU, mas ele olha aquilo e fala, realmente, eu também tenho culpa em relação às questões ambientais. E ele, dentro da escala global, é desse tamanho. É um micro-universo, exatamente. Então, a gente também tem que fazer essa crítica de que, pô, não é assim. E tem essa relação política muito bem falado, para a gente tentar caminhar para o final, de que ninguém quer muito tocar nesse assunto. Quando toca, né, vem essa avalanche. Mas eu acho que é um processo que vai ser desenvolvido como toda mudança social. Por mais que seja difícil, tem que ser falado. Eu vi que a Marina Silva deu uma declaração de que a Amazônia ela contribui em 75% para o PIB. Só por esses ciclos de água, de renovação, né? Então, ela falou, como é que nós vamos continuar produzindo, né? Aí teve falas lá, o pessoal tirando sarra, aquela coisa toda, né? De que, ai, por favor, né? Como se disse. Sarro Não do quê? não acreditam, porque acho que esse discurso do meio ambiente é um discurso... Falacioso. falacioso, político, para... Enfim, as ideias eu não sei, né? Quais são... Mas, assim, eu acho que alguém tem que comprar esse projeto, seja em nível federal, estadual, de uma maneira mais assertiva, assim, mais incisiva. Eu, particularmente, tenho trabalhado como tema programado nas escolas, porque é tema da ONU e meio ambiente. Sim, é. Nós estamos vendo que está entrando nas escolas também para a nova geração. E eu acho que a nova geração também ela pode ter até uma pegada, não sei... Mais consciente, será? Para a gente fechar, Rodrigo? O que você Mais acha? consciente, Samantha. Eu não acho que teria... Não sei, acho que... Não sei, Samantha. É porque eu fico pensando na questão do consumo. Né? Nós não temos ideia de onde o que nós consumimos vem. A gente não sabe a origem. A gente não sabe quanto se gastou uma árvore, uma água para produzir essa agenda. Então, que consciência é essa? Se você tem um movimento de negacionismo no mundo, será que nós estamos mais conscientes em relação ao clima? O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi negado pelo Estado, pelo governo. Será que nós estamos... Até agora. Será que nós temos uma relação de consciência dessa geração? Sabe o que eu acho? Como quem estuda trabalho? Tocando no bolso. Você vê que esses carros agora elétricos, eu fiz até com meus alunos, às vezes falei umas coisas, eu fiquei chocada que alguns até andam de patinete, aquela coisa, outros falaram que não, que ele quer ter carro mesmo. E eu tava toda assim, essa geração. Essa geração vai mudar, não mudar nada. Mas é um processo, mas quando toca no bolso, né? Agora o carro tá caríssimo, aí as pessoas começam a andar com outros modos. Mas também é aquela coisa que a arquitetura sabe muito bem, quem faz planejamento urbano, sabe que se você projeta uma cidade também mais sustentável, as pessoas se adaptam àquilo. Se adaptam àquilo, porque então, se essa adaptou aonde nós chegamos, nós podemos fazer essa mudança, né? Eu entendo isso. Bom, eu acho que esse episódio, Samantha, ele realmente... o nosso objetivo era pensar o meio ambiente em uma escala global, né? Não pensar numa escala apenas local, pensar um pouco as relações dos países, trazer a ONU para o debate, qual o papel da ONU, porque trabalho é importante, também, a chega relação na nossa do mesa, trabalho, alimento. isso, exatamente, o que é de modo geral desenvolvimento sustentável, o que ele prega, quais são os objetivos de modo geral, né? E acredito que é isso. Nós nos encontramos então no próximo episódio, Samantha. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.